Hello, titia chegou, minha gente! Hoje eu vou fazer aqui 3 textos do Bruno Gessinger, todos os 3 do mês de julho. O primeiro é do dia 2 de julho de 2025 e o título é justamente Julho. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Junho passou e deixou marcas profundas. Julho vai seguir esse panorama. Marcas profundas no sistema criado que tentou levar a cabo a raça humana e seus propósitos. Quando as coisas fluem, inexoravelmente vão acontecer. Mais cedo, mais tarde. Mas nada chega atrasado ou ocorre falhas. Tudo no momento certo e dentro das 4 linhas. Julho vai trazer figuras estormianas à terra Brasilis. As sanções proclamadas e as delações dos venezuelanos terão alvo certo. O Brasil não tem mais rota de fuga. Tudo o que foi dito está acontecendo. Não acreditem em tudo que escutam ou leem. Na real, esse teatro está num limite de saturação. Para aqueles conscientes, tudo está muito sem graça e sem sentido. Apesar de muitos irmãos falarem que, entre aspas, não consigo ver o que você fala, fecha aspas, tudo está sendo mostrado. Basta se ligar nos canais que estão mostrando. E tem vários. Números aumentando. Não fiquem desanimados. Não discutam, não conflitem, vivam a vida, sorriem, mas, abre aspas, confiem, silenciem-se. Seja crístico o máximo que você conseguir ser, fecha aspas. Sabem, eu não tenho mais vontade de falar em tudo que está rolando, porque tudo está acontecendo. Eu tenho consciência do que está sendo realidade de agora desde 2017. Falei o que podia, e as profecias estão acontecendo uma a uma. Quem me acompanha sabe. Eu tirei o pé do acelerador em relação ao novo, que é para os meus irmãos digerirem tudo o que está acontecendo, tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer nesse mês. Julho sempre foi divisor entre o antigo e o novo. Julho prepara agosto, que vai ser o mês em que teremos muitas informações do novo e menos informações do antigo. Compreendem? Onde está o seu foco? Onde você está concentrado? O que você quer para si e sua família? E o principal de tudo, abre aspas. O que você está pensando, falando e fazendo para que as perguntas anteriores tenham respostas compatíveis? Fecha aspas. Em frente. Sorria, você está sendo apoiado, amado, honrado. Vida após vida conseguimos chegar até aqui. Ao invés de ficar com mimimis, que tal um brinde? Abençoados sejais, cuidem-se e cuide de sua família. Jamais esqueça disso. Um dia você vai entender perfeitamente o porquê eu falo isso todo dia. Bruno. Mensagem do dia 2 de julho de 2025. No momento que eu faço essa leitura, muita coisa já aconteceu. Nós estamos diante aí de uma situação que mexeu bastante, né, com a opinião pública, né? Aquele pezinho na porta que veio com uma voadora mesmo, né, dessa taxação. Essa notícia praticamente acabou de acontecer, né? E a gente sabe que isso faz parte de algo muito maior. Então você vê muita gente preocupada, né, e tudo mais. Eu volto aqui a insistir em algo que eu tenho dito algumas vezes, que pessoas que acompanham televisão fiquem preocupadas, eu até entendo, ou vibrando, né, na energia do capiroto, eu até entendo. Agora, gente que está acompanhando conteúdos já há muito tempo, colaborarem com essa energia realmente é uma coisa que ainda me traz um certo questionamento. Nós simplesmente estamos vendo acontecer o que nós desejávamos que acontecesse há muito tempo. Eu não acompanho o Bruno desde 2017. Eu conheci o Bruno no Facebook através do grupo Espavo em 2020. E ele já trazia muitas informações, especialmente acerca dos resgates, dos túneis e tudo mais. E depois eu acabei ficando fora do Facebook um tempo.
E não vi mais. E recentemente, acho que ano passado, se eu não me engano, eu encontrei o Bruno novamente. De lá pra cá, tenho acompanhado o trabalho dele, né? Foi quando eu comecei, inclusive, a trazer os textos dele aqui pro canal também. Então, isso não é de agora, isso é de muito tempo. E quem está acompanhando há um certo tempo, olha para isso e fala, putz, meu, pelo amor de Deus, os nossos Pacová já estavam explodindo. E é verdade, você vê que ele fala isso no texto. A gente está vivendo um momento onde as pessoas estão de fato, os que sabem, né? Não é nem os que sabem, os que têm essa visão mais expandida da coisa, que sabem, né, o que está acontecendo, tem essa noção do que acontece, o que eu quero dizer de forma macro, é cansativo. Você fala assim, pô, porque tem uma hora que você olha e você fala assim, na boa, tem gente que não vai nem com reza brava, não vai. Então, é aquilo que o Vital fala nos textos, não é justo que aqueles que estão, né, fazendo o seu trabalho tenham que ficar esperando aqueles que não querem fazer. Interessante que eu olhei aqui no meu note, e eu deixo aqui grudado exatamente o espavo, né? Que eu tinha curiosidade de entender o que significa espavo. E espavo significa, eu sou grato por você assumir todo o seu poder. Que coisa mais linda, né? Mas voltando aqui para o texto do Bruno, esse texto que ele fala de julho. Em junho a gente viu muita coisa acontecer. Em julho muita coisa está acontecendo. Agora eu acredito que vai ser uma sucessão. Na verdade, 2025 tem se mostrado um ano diferenciado. Seja para quem está conectado com energias mais elevadas, seja para quem está conectado com energias menos elevadas. Eu continuo ainda vendo pessoas que às vezes até me mandam mensagens, muitas vezes preocupadas e tudo, falam, por que você vê o que te preocupa? Não, mas eu não vejo. Vê sim, claro que vê. Senão você não estava preocupado, nervoso, irritado. Não, porque tem horas que dá revolta. Pare de ver isso. É essa energia que eles querem de você, criatura de Deus. Consegues entender isso? Que tudo que você não deve fazer neste momento é doar a tua energia para isso? Eu vou dizer uma coisa que eu já disse algumas vezes. Eles não têm interesse em quem já é cooptado por eles. Esse pessoal que vive a vida, né, ligado em novela, futebol, Big Brother, essas porcarias. O interesse deles é naqueles que têm consciência. Porque eles querem a energia. Eles querem a mente dessas pessoas, a alma, eu diria. Por isso que a vigilância, nesse momento, ela é simplesmente indispensável. Ah, você viu o que aconteceu? Não vi. Ah, você está sabendo? Não estou sabendo. E também não quero saber. Se eu não colocar, volto a dizer, se eu não colocar meu foco naquilo que é relevante para mim, quem que vai fazer isso? Eu assisti um vídeo recentemente que falava da lei da atração e era assim. Era como se fosse assim, a chave para você cocriar, né? A chave para você entender o que é vibração e criar. Sabe qual é a palavra? Atenção. Onde você coloca a tua atenção, ali está a tua vibração. A tua frequência passa a trabalhar ali. É isso que você cria. Entenda isso de uma vez por todas. Se você está vivendo uma vida, eu estou embaralhando aqui os assuntos, mas é porque tem que falar. Se você está vivendo uma vida que te desagrada, me desculpa dizer isso, mas eu preciso dizer. É porque você está nesta vibração. Ah, mas é karma. Você ainda está nessa? De karma? Mais do que já foi falado sobre o karma? Mais do que o karma é o que a gente vibra. Karma é consequência. Se você quer crescer, expandir, melhorar, criar a vida que você deseja, viver a vida que você deseja, crie a partir daquilo que você põe atenção. É simples demais da conta, só.
Então, assim, voltando para o texto do Bruno. Tem gente que está vendo tudo isso acontecer, está vibrando, chuchu, beleza. Ele já falou de uma visita de 2 pessoas que vêm de lá da terra da águia, mas que seria uma visita estormiana, não seria uma visita, digamos, oficial, né? E que viriam justamente para trazer aí aquilo que a gente está esperando, né? Então vamos aguardar. De qualquer forma, eu olho para tudo isso aí e falo, putz, meu, que belezinha, né? Finalmente a gente está sentado assim na primeira fileira, assistindo assistindo do camarote, coisas que a gente sabia que iria acontecer. Então, assim, confiem, silenciem-se, seja crístico o máximo que você conseguir ser. Onde é que você está sendo crístico? Você está sendo crístico? Ao invés de ficar colocando a tua atenção em tranqueira? Aquelas 3 perguntas. Onde está seu foco? Onde você está concentrado? O que você quer para si e para sua família? Ele fala muito de família. Vocês já perceberam isso. Nada é por acaso. Eu acredito que muitos de nós já tenhamos condições de entender o porquê. A gente precisa colocar foco, de fato, naquilo que é importante. Então esse é o texto do Bruno do dia 2 de julho de 2025. Eu vou ler um texto aqui agora que ele publicou no dia 10 de julho de 2025. E é um texto de Cristo, eu vou dar o nome de abençoado sois vós, que é justamente a frase que dá início ao texto. Abençoado sois vós, ao abençoar vossos irmãos, estáis inundando vossa vida de bênçãos. Ao terdes bênçãos, vos tornais livres para exercerdes quem sois. Ao exercerdes quem sois, tereis abundância em vossa vida. E se compartilhares vossa abundância, sereis feliz como eu sou junto de vós. Acreditais que sois meus irmãos? Confiais que eu estou junto de vós? Que tendes uma legião de seres magníficos apoiando-vos? Acreditais? Por que então ainda estáis ansioso e perturbado com a vida cotidiana e a vossa vida? O que vos aflige? Nesse momento do agora, não é vós que deveríeis estar com desconforto com a vida. Amados irmãos que me escutam e me sentem, vós tendes futuro, vós sois o futuro. Se isso vos diz respeito, porque no presente vós estáis a temer algo, duvidar de algo ou desacreditar de algo? O que faz sentido à vossa vida? Para quem vós sois o sentido da vida? Exercei a vossa vida em liberdade de ser e atraireis aquilo que precisareis para exercerdes quem sois. Não jogai responsabilidades sobre os ombros alheios e não julgais aqueles que prometeu e não cumpriu algo a vós. Sede maior que uma vã promessa. Quando um irmão sai da vossa vida, saiu. Quando um irmão entra em vossa vida, como reagis? Tendes expectativas de obter ganhos com aquele que conhecestes hoje? O único mantenedor de vossa existência é vós. Por quê? Vós tendes em mim um super ser. Isso é vossa visão, porque vós acreditais que não sois meus irmãos. Quando vós chegardes até mim, vereis que eu sou o vosso irmão, não sou maior que vós, apenas sou mais velho, e isso me traz enorme responsabilidade sobre vós e vossa vida. Haverá o dia em que entendereis isso. Então, olhareis em meus olhos, sem submissão, ou prostrar-vos de joelho diante de mim. Isso não é família. Isso não é vossa grandeza. Trilhai vosso caminho, iniciai com o primeiro passo. Não dependeis de outrem para percorrer vosso caminho. Eu sou o Cristo, eu sou o vosso irmão. Eu vos amo, eu vos abençoo e sou abençoado por vós. Somos filhos do mesmo Criador, e Ele e ela nos ama sem distinção de idade. Por Bruno. Eu fiz um texto aí um dia desses, no final de um oráculo, que falava do abençoar. E eu não tinha lido esse texto do Bruno ainda, né?
óbvio. E esse gesto, ou essa ação do abençoar é poderosíssima. Vocês veem esse primeiro parágrafo. Abençoados sois vós. Ao abençoar vossos irmãos, estáis inundando a vossa vida de bênçãos. Ao terdes bênçãos, vós tornais livres para exercerdes quem sois. E ao exercerdes quem sois, tereis abundância em vossa vida. Quando a gente abençoa, na verdade nós somos abençoados. Quando nos abençoam, isso se potencializa. Muitas vezes a gente diz para alguém, Deus te abençoe, e muitas vezes é um hábito. A gente precisa colocar mais consciência nisso. Deus te abençoe. Sois abençoados. E todas as vezes que a gente utiliza essa expressão, eu diria que a gente está fazendo uso da nossa autoridade enquanto seres divinos. Eu acho assim fantástico esses textos onde ele se coloca, né? Eu sou vosso irmão. Eu não sou maior do que vocês. Ele simplesmente percorreu a sua própria jornada, como nós estamos percorrendo as nossas. E isso é tão magnífico quando um ser deste quilate, vamos dizer assim, chega para a gente para falar de igual para igual. Nós que fomos submetidos pelo sistema a uma vida de qualquer coisa, marromeno, tá ruim mas tá bom. De aceitar migalhas, de se contentar com qualquer porcaria, em todos os sentidos. E ele vem para dizer que a gente, para conversar com ele, não tem que se ajoelhar, não tem que se humilhar. As religiões que o digam, né? Tem gente que se flagela até hoje para se aproximar dele. Você acha que você vai se aproximar dele se violentando? Se massacrando, se destruindo? A obra divina é sagrada. E mesmo que muitos preguem o contrário, o ser humano é uma das mais belas obras divinas. Não à toa está no centro de uma guerra, sendo disputada a tapas. Afinal de contas, ninguém joga pedras em árvore que não dá frutos. As mensagens que o Bruno traz, né, traz de Cristo, são das mais belas que eu já li. Eu já li muita coisa, muitas mensagens, né, vamos dizer, cuja assinatura é o Cristo. Mas essas que ele traz nos colocam sempre naquele nível. Era o que ele dizia, vós sois deuses, o que eu fiz, vós podeis fazer e muito mais. E essas mensagens que ele traz nos reforçam sempre essa visão. E da importância da gente trabalhar isso o tempo todo. Essa frase, né? Então olhareis em meus olhos sem submissão ou prostrar-vos de joelho diante de mim. Isso não é família. Se você se ajoelha diante de um irmão seu, ele é nosso irmão. Ele é proveniente da mesma fonte que nós viemos. E essa fonte ama a todos sem distinção. Que texto, Bruno! Maravilhoso. Texto do dia 10 de julho e agora eu vou para o texto do dia 11 de julho de 2025. Eu vou dar esse texto, quando não tem o título, o texto do Bruno, geralmente eu pego a primeira frase do texto, tá? Ser livre e liberdade exige responsabilidade. Vai ser esse o título. Vamos lá. Ser livre e liberdade exige responsabilidade. Responsabilidade é o tamanho de sua grandeza. Sua grandeza é infinita. Não permita que nada ou alguém escravize você. Mesmo que alguém te magoe, prefira isso do que você magoar alguém. Não se deixe levar por necessidades e assim se tornar dependente. Prefira ser ferido do que ferir.
As cicatrizes permitirão que você as olhe e o aprendizado disso vai te ajudar. Chegará o dia em que você vai regenerar suas cicatrizes e a sua vida vai ser muito show. Mais vale uma lágrima do que uma imposição sua. Mais vale baixar a guarda que uma reação sua. Mais vale saber quem você é do que se ofender com o que te dizem ou julgam. A vida existe para você viver. Viva e deixe todos viverem. As ações dos outros refletem na vida dos outros. As tuas ações trazem consequências para a sua vida. Proclame sua justiça e justa a vida será. Paciência é sabedoria. Não se conforme com a dor. Haja em relação à dor com amor. Mude o fluxo da dor e o amor vai regenerar sua vida. Aprenda com suas dores. Não se julgue. Ame-se. Isso irá te blindar e proteger de si. Eu sou mais danoso para mim do que o outro. Jamais suspire ou reclame de sua vida. Jamais cobre o seu passado. Aprenda que perdoar uma vez e com honestidade liberta você. A consciência nunca é pesada. Pesado eu me torno quando julgo a mim e ao outro. Abre aspas. O pé na porta foi dado conforme avisado segunda-feira. Próximo passo, a porta caiu. Eles estão perdidos. Nós vamos entrar. Fecha aspas. A você, irmão e irmã do GL, um abençoado fim de semana. Cuide-se e cuide de sua família. Obrigado por suas manifestações e bênçãos a mim e minha família. Unidos somos muito mais do que sequer imaginamos. Bruno Arauto, pacificamente amoroso. GL, uma vez me perguntaram, gente, é Grupo Especial da Luz, né? O grupo que o Bruno vem trabalhando já há muito tempo. Então, assim, veja, muita gente quer ter liberdade, mas não quer assumir a responsabilidade. Aliás, tudo na vida pede responsabilidade. Responsabilidade é o tamanho de sua grandeza é infinita. Quando a gente vai expandindo a consciência, vai entendendo, eu diria até mesmo a vida, a gente começa também a compreender o que é essa responsabilidade. Ela não é um peso. Muito pelo contrário, ela nos liberta. Nada como você ter a liberdade de agir, assumir a responsabilidade para corrigir o que precisa ou aprimorar aquilo, né, que já foi corrigido ou que não demanda correção. A gente precisa viver uma vida no sentido de se desenvolver. Ele fala em determinado momento aqui de dependência. Eu vejo muita gente dependente de muita coisa. Quando não é dependente emocionalmente, a gente tem enfrentado aí um momento onde as pessoas ficam muito dependentes do que o outro vai dizer. Ai, mas fulano disse isso. O que você acha disso aqui? Eu não acho absolutamente nada. Eu vejo muita gente se empanturrando de conteúdo e depois fica batendo o pino sem saber em quem acreditar, quando na verdade o que ela precisa fazer é ouvir a intuição dela. É só a intuição dela que precisa falar. Bom, gente, eu espero que não esteja raspando aí o microfone, tá? Vocês me desculpem se estiver. O que ela precisa é confiar nela. O Bruno fez um texto uns dias atrás onde ele explicava que ele tinha silenciado um pouco porque as pessoas precisavam começar a se ouvir mais, a dar mais atenção ao que a voz interior. As pessoas estão muito viciadas no que o guru vai dizer, ou a gurua. Gente, esse tempo acabou. Esse tempo acabou. Como é que você vai exercitar a sua voz interior, o seu eu superior, a sua cristicidade, se você está sempre dependendo do outro? Do que o outro vai dizer. Põe casaco, tira casaco. Põe casaco, tira casaco. Põe casaco, tira casaco. Isso aqui não é Karate Kid não, minha gente. Pelo amor de Deus. Tantas lições valiosas nós temos aprendido, né, através de trabalhadores abnegados que trazem mensagens fantásticas de seres maravilhosos, alguns conhecidos, outros, entre aspas, anônimos, mas que trabalham sem dúvidas para a luz. E a gente fica preocupado
de fulano e cicrano estarem dizendo coisas, mas eles estão dizendo coisas completamente diferentes. Eu vou acreditar em quem? Acredite em você. É você que precisa desenvolver essa capacidade de confiar em você. Tem um trecho aqui, paciência e sabedoria. Não se conforme com a dor, haja em relação à dor com amor. Mude o fluxo da dor e o amor vai regenerar sua vida. Isso é verdade. Desculpa o barulho, gente. Quantos gestos ou quantas situações difíceis, traumáticas, dolorosas são transmutadas e ressignificadas por ações, por ações de amor, gestos de amor de outras pessoas. Sim, o amor cura. É verdade, cura mesmo. Que fabuloso. Só que isso também é uma escolha. Processos que às vezes a gente passa na vida, onde a gente pode cair no vitimismo, na lamentação, na revolta. E você pode escolher um caminho de serenidade, de paz, de amor. Isso, inclusive, sem dúvidas, colabora muito para que a cura, a cicatrização daquilo se dê de uma forma muito mais eficaz e eu diria que muito mais rápida. Aprenda com suas dores. Não se julgue. Ame-se. Isso irá te blindar e proteger de si. Eu sou mais danoso para mim do que o outro. Com certeza. Ninguém pode me prejudicar. Mais do que eu mesma. Para que o outro me atinja, eu me atinjo primeiro. Para que o outro me traia, eu me traí primeiro. Tudo parte do alto. Para que o outro me julgue, eu me julgo primeiro. Para que o outro me condene, eu já me condenei. Essa é que é a grande questão, muitas pessoas não conseguem entender. Essa coisa do julgamento que a gente precisa trabalhar, ele precisa ser trabalhado a partir do auto-julgamento. Eu julgo porque eu me julgo. Esse olhar para dentro ajuda muito. E quando a gente entende que tudo é aprendizado, essa coisa do julgamento começa a ser trabalhada. Peraí, calma. Calminha. Tudo é aprendizado. O problema é quando você já sabe que determinada coisa não é legal e insiste naquilo. Aí já não é erro. Aí já é falta de caráter, vamos dizer assim. Se você tem consciência de que uma ação não é honesta, não está alinhada às leis divinas e mesmo assim você faz, então o que te falta é outra coisa. Não é entendimento. Jamais suspire ou reclame da vida, jamais cobre seu passado. Aliás, o que a gente tem é só o agora, não é verdade? E se a gente quer um futuro feliz, que a gente aprenda a valorizar o agora. O pé na porta foi dado, conforme avisado segunda. O Bruno coloca textos quase que diariamente. Eu não tenho condições de fazer todos os textos dele aqui. Como eu não tenho condições de fazer todos os áudios do Vital aqui. Então, por isso que eu falo para vocês, acompanhem os textos dele no Facebook, porque ele traz bastante conteúdo. Eu deixo sempre na descrição o link de cada texto que eu faço do Bruno. Ah, mas eu não acho o Bruno. É só clicar num dos links que eu estou deixando. Em todos os textos que eu já fiz até hoje deste jovem, eu deixei o link. Tá bom? Então assim, o pé na porta foi dado conforme avisado segunda. O próximo passo, a porta caiu. Eles estão perdidos, nós vamos entrar. Que pé na porta, hein, Bruno? Esse foi. Fora os pés que a gente não vê. Esse foi para o mundo inteiro ver. Mas já foram dados alguns pés na porta. Eu tenho a mais absoluta certeza. De onde vem essa certeza? Do meu coração. Porque eu não tenho informações além das que vocês têm, né? O que eu acompanho é o Bruno, é o Vital, a gente acaba recebendo, né, uma informação ou outra, enfim. Mas eu não tenho a menor dúvida de que a gente entrou agora numa fase altamente, eu diria até que eletrizante. E necessária. Porque realmente a coisa
estava numa situação onde tinha horas que eu falava, gente, quantas vezes a gente falou, gente, precisa acontecer alguma coisa. Não, precisa acontecer alguma coisa, mas precisa acontecer alguma coisa para todo mundo ver. Porque a gente sabe que de bastidores acontecem, mas bastidores não é para todo mundo. Precisa ser exposto. Essas emissoras de televisão, como há muito tempo eu falo, tem que começar a mostrar a verdade. Para que as pessoas possam acessar as informações e, por elas, colocar tic-tac para funcionar, refletir, avaliar, quem sabe mudar, né, a sua forma de pensar e entender o que de fato está acontecendo. Então, assim, pezão na porta mesmo. A você, irmão e irmã do GL, um abençoado fim de semana. Cuide-se e cuidem de sua família novamente, né? Unidos somos muito mais que sequer imaginamos. E realmente a gente não tem noção do que nós somos. Então esse texto do Bruno é do dia 11 de julho de 2025. É com ele que eu encerro este conteúdo, este vídeo, né? Com esses 3 textos do Bruno. Júlio, abençoado sois vós. Ser livre e liberdade exige responsabilidade dos dias 2, 10 e 11 de julho, respectivamente. Tá bom, minha gente? Bruno, um grande abraço para você, meu querido. Gratidão por tudo. Muita gratidão. E a vocês, crianças, um beijo. Fiquem na certeza de que absolutamente nada pode retroceder ou fazer retroceder o comando divino, o plano divino. Agora a gente precisa colaborar com a parte que nos cabe, o ser crístico, o estar conectado com frequências mais elevadas para que a gente seja aqueles focos, né, de luz que só fazem reproduzir cada vez mais luz. Sai dessas porcarias que querem minar a tua energia. Tu é latrina, é lixo para ficar absorvendo porcaria que tá aí fora? Se você se sente um lixo, eu lamento. Tá na hora de você começar a trabalhar as suas crenças, porque você nunca foi um lixo. Quem sabe você passe a refletir sobre isso, vire essa chave e pare de abastecer o bifezão dos trevosos, porque é só isso que eles querem, a energia das pessoas. Tá bom, minha gente? Nos vemos num próximo conteúdo. Beijos, fiquem com Deus. Até mais.